120 milhões de reais, 42 mil reclamações e uma influenciadora com mais de 50 milhões de seguidores que, segundo o Ministério Público, lucrou com as perdas de pessoas que confiaram nela. Não dá mais para tratar isso como uma polêmica, dá para tratar pelo nome certo, explorar a credulidade de quem realmente precisa de dinheiro. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra Virgínia Fonseca e a Blaze. Os números falam por si só. A casa de apostas movimentava cerca de 600 milhões de reais por ano, operava sem autorização federal e o relatório que embasa o processo reúne mais de 42 mil reclamações de usuários que tiveram valores retidos e contas bloqueadas. E adivinha quem estava lá, na frente, com um sorriso no store, vendendo a ilusão de ganho fácil? Pois é, o caso mais emblemático durante a Copa, Virgínia simulou uma aposta em Cabo Verde contra a Argentina. O Ministério Público classifica isso como estelionato e propaganda enganosa. Eu classifico como uma das coisas mais baixas que eu já vi nesse mercado. Nesse vídeo, eu vou destrinchar tudo que saiu até agora, a ordem judicial para ela pagar a publicação em até 48 horas e por que isso pode mudar ou não a forma como influenciadores respondem por esse tipo de propaganda. Você acha que nesse caso é isolado? Se enganou. Fica comigo até o final porque o que vem agora é muito pior do que você imagina. A internet hoje está repleta de influenciadores e esses influenciadores aprenderam uma coisa específica para poder chamar a atenção das pessoas, disparar o gatilho da atenção. O problema é que o gatilho da atenção, muitas vezes, para você conseguir segurar uma pessoa nas suas redes sociais e fazer com que ela continue te acompanhando, você precisa de uma coisa que é o que faz a pessoa parar para poder ver e acompanhar a sua vida, que é justamente a polêmica, tá? Muito normal você ver influenciadores o tempo inteiro se metido em polêmicas atrás de polêmicas, justamente para segurar as pessoas e ganharem mais visualizações, ganharem mais seguidores e por aí vai. O problema é que existem algumas polêmicas que trazem muitos problemas para certos influenciadores e danos, principalmente perca de dinheiro e até mesmo prisões. E o que acontece? Existe um ditado que diz o seguinte: uma pessoa ignorante não aprende nem com seus próprios erros. O inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E sabedoria é algo que parece que não tem nesses influenciadores. Por quê? Porque existem algumas polêmicas que trazem muito problema para esses influenciadores e pode levar até a cadeia. E você vê alguns influenciadores sendo presos por problemas como esse que eu vou destrinchar para vocês nesse vídeo. E por incrível que pareça, você vê outros influenciadores seguindo no mesmo caminho, certo? Isso daí é igual o cara que resolve usar droga ou o cara que entra no crime organizado. Ele sabe qual que é o destino dele. Só que mesmo assim ele entra sabendo onde que ele vai parar. Agora, a internet recentemente tem rebolado e muita gente tem pesquisado sobre isso e tá muito em alta, justamente o caso das apostas esportivas. Tem ganhado uma notoriedade muito grande e muitas famílias têm se endividado por causa disso, têm sim apostado muito dinheiro em casas de apostas ou até mesmo esses cassinos online e os influenciadores têm grande participação nisso e grande culpa nisso. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, vamos começar pelo início. Qual a relação da Virgínia com essas casas de apostas? O que tá acontecendo? O que saiu até agora na mídia? E o que a gente sabe até o momento? Primeiro, o caso da Virgínia começou a ficar um pouco mais famoso quando ela foi chamada para depor na CPI das bets, que a CPI das bets justamente foi feita para poder investigar a ligação das casas de apostas com o crime organizado. Porque onde tem dinheiro ilegal, onde tem lavagem de dinheiro, que provavelmente tem demais nessas casas de apostas, o crime organizado está metido no meio. E muito desses influenciadores, às vezes, tem participação dentro do crime organizado. Não tô falando, às vezes, que essas pessoas sabem, às vezes, que tem participação, mas, cara, um influenciador com muitos seguidores, como é o caso da Virgínia, ou outros influenciadores também, tô citando a Virgínia, porque a Virgínia é o caso mais emblemático recentemente. Mas tem muitos influenciadores que não sabem nem as pessoas que estão operando dentro da rede deles. Inclusive, tem pessoas próximas, pessoas da confiança desses influenciadores, que muitas vezes coloca eles numa furada sem eles sequer saber que eles estão entrando. E às vezes até essas próprias pessoas têm ligação direta com organizações criminosas que muitas vezes o influenciador nem sabe. Passa a saber muito depois, lá na frente, quando cai numa investigação. E aí já é tarde. Então, o que acontece? A Virgínia, ela foi chamada para depor na CPI, e aí, lógico, aí a internet começou a aparecer mais o caso desses influenciadores com as casas de aposta por conta dessa CPI,
que ela apurava justamente isso daí. Só que o caso mais emblemático e que aí eu já acho que não foi mais falta de conhecimento, porque a própria Virgínia já tinha conhecimento do que era esse negócio de casa de aposta, até porque ela já tinha ido na CPI, foi o caso que aconteceu recentemente na Copa do Mundo, onde teve aí o jogo da Argentina com Cabo Verde. A Virgínia, ela fez um vídeo onde ela praticamente induzia as pessoas a apostarem que Cabo Verde ganharia da Argentina. Tô esperançosa que vozinha vai pegar todas pra gente. Então, já tô aqui na Blaze pra fazer minha aposta. Cabo Verde, claro, que eu tô confiante no vozinha, tá? Eu tô confiante. Eu vou deixar o link pra quem quiser também fazer a aposta. Ah, Mauro, mas ela não falou para as pessoas apostarem. Ela pode não ter falado. Só que ela é um influenciador com mais de 50 milhões. E quando você é um influenciador, que você tem muita gente acompanhando, muitos seguidores que estão vendo o seu dia a dia, muitas pessoas se identificam, gostam demais, é apaixonado por você e faz exatamente aquilo que você faz. Então, quando você posta um vídeo falando que você vai apostar num time específico contra o outro, você arrasta multidões de pessoas a apostarem igual você. É igual ao mercado financeiro. Eu falo muito de finanças aqui no canal e eu tenho consciência que tem muitos influenciadores que têm o poder de levar pessoas a investirem numa determinada ação, numa determinada empresa, justamente porque ele está investindo. Então essas pessoas, elas enxergam em você uma referência. Então eles têm que tomar muito cuidado com aquele tipo de publicação, porque uma coisa é você fazer uma postagem X de uma casa de aposta, que eu também sou contra, a pessoa usar do seu papel na internet, na rede social, para poder estimular esse tipo de negócio, porque você, querendo ou não, você vai estimular pessoas ao vício. É a mesma coisa se você estimulasse ela, sei lá, fumar um cigarro, qualquer outra coisa, é um vício que ela vai gastar muito dinheiro e vai ser tóxico para ela. Da mesma coisa, casas de apostas e casas de cassino online, é a mesma coisa, você vai induzir a pessoa a gastar seu dinheiro o tempo inteiro com aquilo ali. E essas pessoas, quando ela, no caso da Virgínia, nesse jogo específico, ela fez um vídeo falando que ela estava muito confiante em Cabo Verde e que ela estava confiante que o vozinha ia pegar todas contra a Argentina e por isso ela estava apostando que Cabo Verde ganharia o jogo da Argentina, que seria um resultado improvável. Não quer dizer que a casa de apostas sabia que a Argentina ia ganhar o jogo, mas era um resultado improvável. A chance disso acontecer era muito menor. Então, quando ela faz esse vídeo, ela induz muitas pessoas a apostarem igual ela. E aí, você cai dentro de um negócio que existem algumas leis do Código Penal e você pode cair diretamente em cima dessas leis. E eu vou falar sobre isso, tá? Mas o que essas leis diz, tá? Existe, por exemplo, a Lei 8.137, artigo 7, inciso 7, diz o seguinte: induzir o consumidor ou usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. Ou seja, você induzir uma pessoa ao erro, entendeu? Através de uma publicação, você pode cair diretamente nessa lei, que pode proporcionar a você aí a 2 a 5 anos de prisão, segundo o que tá na lei. E além disso, tem também o artigo 171 do Código Penal, que fala sobre o estelionato. Obter para si ou para outrem vantagens ilícitas em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, arte ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a 10 contos de réis. Ou seja, é um artigo que está dentro do Código Penal. E o que isso significa? Significa que se você faz uma postagem com um cunho de induzir uma pessoa ao erro, você pode estar diretamente caindo num desses artigos que eu disse para você, que você pode ter aí de 2 a 5 anos de reclusão. Mas o problema não é só isso, porque se o Ministério Público entendeu que houve um problema e ele indiciar você no Código Penal e você ser preso, beleza, você vai cumprir uma pena que, por mim, eu acho que é uma pena baixa, mediante ao estrago que você pode estar fazendo dentro da sociedade, tá? E eu disse que esses influenciadores não aprendem nem com o erro dos outros, né? Nós tivemos, por exemplo, recentemente agora, o caso da Deolane Bezerra, que justamente foi presa por conta do Ministério Público entender que ela tinha uma relação diretamente com o crime organizado, nesse caso, o PCC. E aí ela foi presa recentemente agora, acho que tem 30 dias, e ela tinha uma vida praticamente igual da Virgínia, de exposição
ostentação, muito luxo, ostentava isso nas redes sociais, mas estava o tempo inteiro anunciando essas casas de cassinos online, e o Ministério Público identificou que havia um crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E o caso dela não é muito diferente do da Virgínia, tá? A Virgínia tá praticamente no mesmo caminho. Não tô falando que ela tem algum tipo de envolvimento. O que eu falo é justamente, às vezes pode até ter sem conhecimento dela, tá? Sem nem mesmo ela saber disso. Mas o fato é que ela entrou num problema muito grande. A partir do momento que ela tá divulgando, sem saber que pode ter outros tipos de pessoas operando dentro da rede dela, isso pode levar a um problema muito grande para ela. Só que o problema não tá só questão de lei, se a pessoa vai ser presa, se não vai, se a pessoa vai ter problema na justiça ou não. O problema é o dano causado por essas casas de apostas ou cassinos online. Por quê? Porque isso daí causa um negócio chamado ludopatia. E a ludopatia é o vício, casas de apostas e até mesmo essas bets, no caso, é o passaporte de entrada para essa pessoa poder viciar em outros tipos de apostas, como por exemplo os cassinos, entendeu? Então, dentro das próprias casas de apostas, existem muitas propagandas para levar essas pessoas para dentro dos cassinos online. E aí a pessoa, ela começa ali jogando, às vezes, um dinheiro que a própria casa dá para essa pessoa ali, a casa dá R$50, às vezes, R$40, R$50 para a pessoa entrar, começar a apostar, às vezes ela ganha até um dinheiro, é uma maneira de segurar a pessoa ali, e aí a pessoa começa, daqui a pouco ela perdeu esse dinheiro, ela começou a se viciar e ela começa a botar o dinheiro dela. E aí você causa um estrago gigantesco. Por quê? Porque tem muitas pessoas de baixa renda que têm o vício, e aí muitos casamentos vão por água abaixo, porque da mesma maneira que a pessoa que tem um vício em bebida, vício em cigarro ou até mesmo em droga, o casamento vai por água abaixo, porque a família é destruída. O pai, às vezes, ou a mãe que tá com esse vício, ela se torna uma pessoa mais agressiva. Os filhos passam por uma consequência muito grande e muitas das vezes você joga o futuro dessas crianças por água abaixo, justamente por um vício causado por um influenciador que tá lá na Europa, tá na América, tá viajando por aí, ostentando uma vida de luxo, e muitas pessoas que têm essa ludopatia, que começa a ter o vício, ele acha que ele vai jogar e ele vai ter o mesmo padrão de vida dessas pessoas, mas não vai, porque essas pessoas têm esse padrão de vida porque eles recebem para fazer esse tipo de anúncio, recebe para poder incentivar as pessoas a apostarem. E aí a pessoa pode até falar, mas ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe muitas vezes que ela tá induzindo o outro ao erro. Cara, eu vou falar a verdade pra você, sabe? Uma pessoa que cresceu na rede social igual essas pessoas, tem muita gente envolvida, eles têm conhecimento suficiente para saber que ele tá induzindo uma pessoa ao vício, e essa pessoa muitas vezes vai destruir a família dela. E tanto é que já estão relacionando a ludopatia ao aumento de crime, aumento de feminicídio que tem acontecido. Por quê? Porque uma pessoa endividada e com vício, ela se torna mais agressiva. Aí ela vê que o salário dela já não dá mais para pagar as contas dela, ela entra pro crime organizado, porque ela precisa fazer um dinheiro maior para poder sustentar o vício dela. É igual um usuário de droga. O usuário de droga, quando ele chega num patamar que o dinheiro dele ou que o pai dá para ele já não dá mais para ele curtir o vício dele, ele vai pro crime, começa a roubar pequenos furtos, começa assim, pequenos furtos. A pessoa entra num lugar ali, rouba um celular, rouba um negócio, daqui a pouco ela tá entrando numa casa, daqui a pouco tá fazendo assalto à mão armada. Pra quê? Pra poder roubar algo que ele possa gastar com o vício deles. Inclusive tem casos de pessoas, às vezes, que são presas em assaltos e que o delegado pega o celular dessas pessoas, na hora que faz a quebra ali, que consegue ter acesso dentro do celular, eles veem um monte de casas de apostas instaladas no celular, ou seja, são pessoas viciadas que estão dentro do crime para poder levantar dinheiro, para poder gastar com casas de apostas. E aí você tem um problema na economia muito grande, porque muitas pessoas que trabalham até honestamente, são trabalhadores de CLT, estão pedindo para poder fazer um acerto com a empresa, justamente para eles poder receber um dinheiro alto, entendeu? Para essa empresa poder fazer um acerto com eles, para eles poder pegar esse dinheiro e gastar com os jogos. E aí, cara, você promove um problema gigantesco na sociedade, gigantesco. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, cara, as famílias viciadas em casas de apostas, muitas vezes, elas são vítimas desses influenciadores, da mesma maneira que um usuário de droga é vítima do traficante, porque eles seguem uma pessoa que eles confiam nela, só que muitas vezes essa pessoa, ela acaba sendo desleal com seus próprios seguidores, porque ele promove certos anúncios que vai destruir a família dessas pessoas. Então,
para começo de conversa, o que precisaria ter? Uma legislação séria que impedisse influenciadores e jogadores, aqui eu cito jogadores também, tá? Que impedisse eles de poder promover esse tipo de anúncio, principalmente jogadores, porque o jogador, ele tem o poder de mudar o rumo de uma partida de futebol. Tivemos um problema esses tempos atrás agora com um jogador, por exemplo, do Flamengo, Bruno Henrique, que foi investigado também num jogo específico que o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo e parece que identificaram que a família dele tinha apostado um dinheiro muito alto que ele tomaria um cartão amarelo acho que no primeiro tempo, alguma coisa do tipo. E ele foi pra cima de um zagueiro, o zagueiro tirou dele, ele deu uma bicuda e o juiz foi lá e deu um cartão amarelo. Ou seja, se aconteceu ou não, cabe à justiça determinar e investigar isso daí. Mas o fato é que ele perdeu alguns jogos, ele foi afastado, acho que 12 jogos, se eu não me engano, por conta desse problema. Ou seja, é um problema que, para um jogador de futebol, e ainda mais um jogador de futebol que faz propagandas de casas de apostas, como, por exemplo, o próprio Vini Júnior na Copa do Mundo, parecia o nome dele estava o tempo inteiro relacionado à Bet Nacional. Cara, o jogador de futebol não pode fazer propaganda de casas de apostas, porque ele é uma peça fundamental dentro de uma partida de futebol. A partir do momento que ele faz uma propaganda, não tô falando que tal jogador faça isso ou não, mas tem muitos casos sim, que essas pessoas que fazem propaganda e pode receber da casa de apostas para poder manipular algum tipo de partida, esse jogador pode fazer corpo mole, pode fazer muitas coisas dentro de uma partida para favorecer a casa de apostas, porque para e pensa, imagina a casa de apostas e o próprio influenciador que estimula as pessoas a apostar num determinado resultado e o resultado for favorável para essas pessoas, quantos milhões a casa de apostas não tem que desembolsar? E aí entra num caso específico também que o Ministério Público suspeita de que a Virgínia poderia estar recebendo 30% em cima dos perdedores dessa aposta. Se isso de fato for comprovado, cara, é um problema gigantesco. Isso pode configurar até informação de quadrilha. Então, assim, é óbvio que cabe ao Ministério Público investigar, mas o fato é o seguinte, cara, nós precisamos ter leis sérias nesse país que impeça esse tipo de veiculação e principalmente relacionar influenciadores, jogadores de futebol com casas esportivas. Isso daqui tem que impedir no zero que isso aconteça. E aí entra no outra questão. Por exemplo, na CPI, eu vi outras pessoas que foram indiciadas na CPI indagarem os próprios parlamentares que estavam ali na CPI. Eles falavam, cara, se vocês não aprovam leis para poder impedir que isso aconteça, o problema não é meu, são de vocês que não tem lei suficiente nesse país. Mas aqui, cara, é o seguinte, existe uma coisa que é se tem lei ou não relacionada a esse determinado assunto, só que existe algo que deveria sobrepor a legislação, que é a parte da ética, cara. Se é moral ou é imoral. O que você acha? É moral ou imoral você poder incentivar seus seguidores a apostarem o dinheiro, que às vezes é muito suado ganhar ele todos os meses, a gastar esse dinheiro com casas de apostas? Você acha moral isso? Ou você acha imoral? Cara, se eu acho que é imoral, pra que eu vou anunciar? Pra que eu vou ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia? Que é o que acontece, as pessoas ganham dinheiro muito em cima da desgraça alheia. E aí teve uma repercussão muito grande esse tempo atrás, do caso da Luana Piovani com a Virgínia. Não vou entrar no mérito do que a Luana Piovani falou sobre maldição dos filhos dela, que eu acho que foi algo bem pesado que ela falou também. Só, cara, quantas famílias não foram amaldiçoadas por conta de vícios que esses influenciadores divulgam o tempo inteiro nas redes sociais deles? Quantas pessoas não caem nesses vícios e a família sofre por uma maldição, muitas vezes que o pai e mãe tá preso dentro de uma ludopatia em cima de casas de aposta. Então a gente tem que pensar muito se realmente vale a pena você destruir várias famílias apenas para você ganhar um dinheiro alto que essas casas esportivas acabam pagando para esses influenciadores, né? Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero que você conta aqui nos comentários se você já jogou em casas esportivas. Eu conheço várias pessoas que gastam dinheiro com casas de apostas. Tem muitos até trabalhadores que torram seus dinheiro com casas de apostas e eu queria saber de você. Se você gasta seu dinheiro com casas de apostas, se você é viciado, se você tem ciência disso, se você já apostou em algum tipo de jogo porque algum influenciador ou outro pediu ou fez uma propaganda e acabou induzindo você. Deixa aí nos comentários, que a sua opinião serve demais para nós e ajuda a nós a entender cada vez mais o público que está seguindo a gente. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar fazendo o nosso canal
crescer e levar mais conteúdo de qualidade para tantas pessoas que precisam. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!